Como aprender japonês se você está no Japão? Olha só, quando eu nunca tinha ido para o Japão e quando eu nunca tinha ido para o Japão também nunca tinha viajado para fora do Brasil, eu vivia me questionando como é possível tantas pessoas morarem no Japão ou nos Estados Unidos, em outro país tal, e não aprenderem o idioma daquele lugar. Eu me questionava isso, eu achava um absurdo, sinceramente, estou confessando para você que eu achava ridículo, tá? Eu não conseguia entender como isso é possível. E aí a primeira vez que eu viajei, eu entendi, tá? Porque quando você chega num país novo, você não conhece ninguém ainda, você não tem círculo social ali, né? Você não conhece as pessoas, você não está fazendo nenhuma atividade que te coloque em contato com os nativos, na maioria das vezes, né? Você não está frequentando uma escola, onde você tem colegas, na maioria das vezes você não está trabalhando numa empresa, na maioria das vezes, tá? Onde todos os outros ali são nativos e falam o idioma. E aí é perfeitamente possível você passar a vida inteira ali naquele país sem saber o idioma, de forma solitária, fazendo contato com outros brasileiros. E por que a gente tende a fazer contato com outros brasileiros? Por questão de familiaridade, né? Porque aquelas pessoas vão entender a gente vai conseguir pedir ajuda, porque elas passaram pela experiência que a gente está vivendo, e a gente tende a se aproximar de pessoas semelhantes a nós. E a primeira vez que eu viajei para fora eu entendi, porque principalmente em países mais internacionalizados, como por exemplo o Japão, você não precisa, né? Simplesmente não precisa, tá? O que você precisa ali de saber japonês? Fazer compra, né? E aí eu comecei a entender, eu comecei a compreender um pouco mais essas pessoas. Eu tô aqui na gravação desse vídeo, eu tô aqui em Dublin, na Irlanda, e é onde eu tô morando nesse ano de 2016. E eu, de certa forma, passo por isso, né? Quando eu cheguei aqui, eu não conheci ninguém, e por mais que seja um país que fale inglês, você tem pouca oportunidade de falar inglês. Então você tem que fazer um esforço proativo para ir atrás de oportunidades. Então eu estou gravando esse vídeo, primeiramente eu queria falar que eu compreendo essa situação. Hoje em dia, antes eu não compreendia, hoje eu compreendo e eu quero passar algumas dicas para você aprender japonês caso você já more no Japão. Primeira coisa, dedique-se a compreender mais japonês. Então, se você está morando no Japão, não vá assistir a Globo Internacional, a Record Internacional, ficar assistindo canais brasileiros na TV. Mesmo que você não entenda muito, deixa a TV japonesa ligada ali, veja quando ele fala da previsão do tempo, vai escutando, deixa aquilo lá em background para você ir se familiarizando com o idioma. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, redes sociais. Use as redes sociais para se comunicar com seus familiares, com seus amigos. Beleza nesse ponto. Mas, quando você saiu do trabalho, quando você está livre, não vai ficar lá na linha do tempo do Facebook, navegando, vendo notícias do Brasil, vendo coisas do Brasil, vendo fotinha bonitinha escrita em português. Use esse tempo para consumir coisas em japonês mesmo, ou para estudar, caso você não tenha noção nenhuma ainda, né? Então, você pode usar as redes sociais para se comunicar sim com as pessoas próximas a você do Brasil, mas não fica perdendo tempo, né? Lendo texto em português, vendo notícia em português. Você está no Japão ou no país que você estiver e você tem que Você tem que ler coisas daquele lugar que você está morando. Não interessa notícias do Brasil naquele momento. A maioria não interessa. Se tiver alguma coisa muito importante que diz respeito a você, de alguma forma alguém vai te contar. Mas não precisa ficar lendo, não fica lá na linha do tempo. Não fique lendo notícias do Japão em português, né? Use esse tempo para estudar e use esse tempo para consumir conteúdo nativamente em japonês. Fazendo isso, você naturalmente vai melhorar a sua capacidade de compreensão e quando você compreende mais, fica muito mais fácil você se socializar com as pessoas e interagir com as pessoas. E quando você tiver a oportunidade de fazer algum amigo ou de se aproximar de algum nativo, de algum japonês nativo, como você compreende mais aquela pessoa, a comunicação entre vocês vai fluir melhor e essa pessoa vai se conectar mais com você. Ela vai sentir mais vontade de conversar com você, de te conhecer, porque você entende ela, porque vocês conseguem ter algum tipo de comunicação. Outra coisa, eu não posso andar com brasileiros? Pode, claro que você pode ter amigos brasileiros, né? Mas não vive apenas preso na comunidade. Procure oportunidades de conviver também com nativos. Como que você vai fazer isso se você não conhece ninguém? Olha só, vou dar uma dica de aplicativo para você, Meetup. Baixe esse aplicativo que nele as pessoas marcam encontros. Você vai entrar em grupos de determinado tema
E lá as pessoas marcam encontro. Então, procure qualquer tipo de encontro lá de algum assunto que você gosta. Procure algum que seja sobre language exchange, onde as pessoas marcam para praticar idiomas. Porque ali, se o seu japonês não é tão perfeito, as pessoas vão te compreender ali, o fato de não ser tão bom. Então, procure esse tipo de grupo, que aí você pode ir nos encontros. Uma outra dica é você procurar fazer algum curso de algum assunto, dança, artes marciais, música, yoga, meditação, algum artesanato. Procura algum curso de alguma coisa que você tenha interesse, mas não um curso dado por brasileiros para a comunidade de brasileiro. Procura algum curso que normalmente os japoneses também fariam. Nesses cursos, assim, normalmente, que é coisa de 2 vezes por semana, 1 vez por semana, normalmente vão ser turmas pequenas, então você vai conseguir se comunicar com aquelas pessoas, vai conseguir fazer amizade com aquelas pessoas. E se você ainda não se sente confortável em estar num grupo de pessoas, de nativos, procura algum curso que seja no 1 a 1, só com um professor e você, porque aí ele vai, pelo fato dele estar te dando aquele curso, de você estar contratando ele vai ser compreensivo com você, aquela pessoa vai se comunicar com você e você vai ter mais oportunidade de conversar com nativos. Fazendo essas pequenas coisas, isso vai te dando confiança, vai te dando... Por exemplo, hoje eu vou num meetup desse aplicativo que eu falei, que não é para estudantes de idiomas, é para nativos mesmo. E isso foi construído aos poucos. Eu posso ir lá e já conhecer os nativos e tal, fazer amigos irlandeses e tudo mais. E o que acontece? Esses pequenos passos vai te dando confiança para você começar a desenvolver o seu círculo social de nativos. Então, foque na compreensão, aproveite que você está no melhor lugar do mundo para consumir conteúdo em japonês. Então não fique lendo revistas em português, não leia jornal em português, não leia websites em português, a não ser que seja necessário, a não ser que seja uma informação que você precisa. Não fique matando seu tempo em português, mate seu tempo em japonês, que vai ser muito mais produtivo. Então é isso aí, aqui são algumas dicas para você aprender japonês, mesmo que você esteja no Japão. Eu sei que precisa de esforço, não é só estar lá que você vai aprender naturalmente, mas faça esse esforço porque vale a pena. Você está morando em outro país, e independente de você ter planos de voltar ou não, não deixe essa oportunidade passar. Saiba que aqui no canal mesmo, no programa Japonês Online, a gente tem 50 e tantos mil inscritos. Saiba que a grande maioria desses inscritos, eles dariam tudo para estar no seu lugar, para estar podendo morar no Japão e poder aproveitar. Então, saiba que essa oportunidade que você tem por algum motivo, ou por familiares, ou por ser casado com alguém, existem pessoas que dariam tudo para estar no seu lugar e elas têm uma dificuldade muito maior, elas têm um problema muito maior para enfrentar para um dia chegar. Então aproveite essa oportunidade para você aprender um segundo idioma, para você aprender sobre a cultura japonesa, para você extrair disso coisas boas para você, mesmo que um dia você vá voltar para o Brasil, mesmo que você tenha planos de voltar, você possa voltar uma pessoa melhor, onde você pode extrair coisas boas do Japão e colocar em você e levar isso pelo resto da sua vida. Você vai poder fazer isso de forma muito melhor se você aprender o idioma. E claro, oportunidades muito melhores no próprio Japão se você souber o idioma. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário aqui dizendo o que você acha. E é isso aí, vejo você no próximo vídeo. Tchau! Opa, antes de você fechar esse vídeo, eu queria fazer um convite para você. Do dia 1 de agosto até o dia 7 de agosto vai acontecer a 7ª semana da língua japonesa, onde durante uma semana eu posto uma série de vídeos mostrando as melhores dicas e um verdadeiro passo a passo de como você pode aprender japonês. Aqui no canal a gente posta vários vídeos de dicas de aprendizado, algumas aulas também, e com o conteúdo que é passado nessa semana, você consegue colocar tudo isso em prática, em ordem. Ou seja, é uma semana com uma série muito legal de vídeos, bem didática, bem ilustrado, mostrando todos os aplicativos que a gente usa e como utilizá-los, qual que é a mentalidade que um estudante de idiomas tem que ter, por onde começar, o que você tem que fazer depois, enfim, um verdadeiro passo a passo de como aprender japonês. É um evento muito legal onde as pessoas deixam comentários embaixo, eu tento responder praticamente todos os comentários e na última edição teve aproximadamente 93 mil pessoas cadastradas para participar. Claro que não são todas as 93 mil que viram, mas só para você ter uma noção do
tamanho desse evento. E dependendo de quando você está vendo esse vídeo, né? Mas a próxima semana vai acontecer do dia 1 ao dia 7 de agosto. Então é só você entrar no link que está disponível aqui na descrição do vídeo e se cadastrar lá. Você vai colocar seu e-mail e você vai estar automaticamente cadastrado para a semana. Se você ainda não fez o download do livro digital Desvendando a Língua Japonesa, na mesma página de confirmação da semana, vai ter o download do livro para você também. Se você já tem o livro, não tem problema, é só você se cadastrar para a semana, você vai receber sua confirmação e ignorar ali o download do livro. Essa semana eu costumo fazer antes da abertura do meu curso fechado e mais completo, que é o Programa Japonês Online. E nessa semana eu também explico como que funciona o Programa Japonês Online, que ele é um curso um pouco mais restrito, tá? É um curso que a gente se dedica muito a ajudar os alunos, a gente preza muito pela experiência do aluno, a gente tem um suporte onde a gente tira 100% das dúvidas de modo individualizado. Então é um programa para poucos alunos, é um curso um pouco mais caro também. Mas antes de abrir as matrículas para esse pequeno grupo, eu apresento essa semana da língua japonesa, que a gente apresenta um método que a gente usa no curso, as ferramentas que a gente usa no curso. Independente de você querer se tornar um meu aluno fixo ou não, o conteúdo que é passado nessa semana pode te ajudar muito a você começar a aprender japonês ou aprender com mais velocidade. Então é isso aí, o convite está feito, eu estou te esperando lá. Agora sim, valeu por ter assistido esse vídeo.